Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos, conversando aqui sobre a consciência do terceiro milênio. Quer dizer, chegamos à 100ª palestra, bate-papo, encontro, olha só, quem diria, hein? Já há mais de 2 anos que estamos juntos. Né? Queremos agradecer o apoio de todos, né? Valquíria, Miguel, Moisés, Mateus, Eliana, nossa, tem gente, tem um Elcio aí também, olha, é isso aí, Dona Eliana também, Dona Lilica, nossa, aí que eu falei, só tem luzes aí, ó, não precisava nem botar nem aqui os refletores aqui, os spots, né, nossa senhora, e é isso aí, então hoje o tema é paneficiência. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação toda que passa o mundo, o Brasil também, né? E em relação a pão e circo, né? O pessoal dá o pão, aí cria o circo, deixa de dar o pão, o pessoal se envolve com o circo e tal, e aí vamos. Né? Não vamos, assim, falar muito de política não também, né? Porque senão pega mal, acabou a polícia está aqui na porta. Então, vamos lá. Então, mais uma vez, queremos anotar o seguinte, não estamos fazendo palestra, não estamos desenvolvendo tese, não estamos fazendo cabeça de ninguém, né? Nós estamos mostrando só um trabalho, uma experiência, né? Hoje, agora, repetindo a 100ª palestra, o bate-papo, nós estamos juntos, e aí vamos continuar. Enquanto tivermos saúde, enquanto não proibir, nós vamos à frente, né? Então, estamos aí. Então, aquela máxima, né? Homem, conhece a ti mesmo. A mesma aquela do médico, né? Médico, cura-te a ti mesmo. A mesma coisa, né? Então, faze por ti que eu te ajudarei. Quer dizer, falando do Deus interior de cada um, né? Que as pessoas procuram do lado de fora, procuram nos santos, etc., coisa e tal, no cosmos, e no entanto está dentro de cada um. E o caso do Prometeu encadeado, esperando por Epimeteu, o libertador, na tragédia de Ésquilo. Né? Então, está aí, aquele detalhe, ele está sempre esperando que alguém venha resolver o problema. Então, vamos lá. Mais alguém chegou? Deixa eu ver se mais alguém entrou aqui. Nós estamos sem contra-regra, então nós temos que fazer tudo aqui. Muito bem, isso é muito bom. Vamos nós. Então, na matéria diz assim, Panem et Circenses. É um trabalho do professor Henrique, né? Que é nós estamos prestigiando esse trabalho, onde ele fala sobre, numa revista chamada Dharana. Então, nós retiramos esse material de lá, fizemos uma arrumadinha, coisa e tal, e estamos aqui. Então, Panem et Circenses foi uma política desenvolvida durante a República Romana e o Império Romano, que significa pão e jogos circenses. Os historiadores acreditam que a expressão pão e circo foi usada pela primeira vez pelo poeta satírico Juvenal, em suas sátiras, né? Nascido em uma família de aristocratas, suas obras, além de imbuídas de fortes valores morais, demonstram certa aversão para com a plebe romana. Então, do latim, né? Latim Decimus Lunius Juvenalis, 60 a 140 da nossa era. Até metade do século XX, pesquisadores e historiadores acreditavam que essa política havia sido criada como uma medida de manipulação de massas, onde a aristocracia incentivava a plebe, de certa forma, ficar desinteressada em política e dar atenção somente para os prazeres, como a comida, jogos, etc., teatro, vai por aí afora, através do pão. E o divertimento retratado pelo circo. Então está ele aí, né? Um aspecto, vamos dizer assim, o porquê, né, do pão e circo. Juvenal descreve a febre como viciada, apática e dependente do pão e do circo, dado pelo Império Romano. Por esse motivo, alguns historiadores acabaram utilizando dessa expressão para designar o controle da febre pelos imperadores, feito através do pão, distribuição do trigo e do circo. Também vamos entrar também aí no caso da Revolução Francesa, coisa e tal, né? Onde dá brioche para o pessoal, que eles ficam satisfeitos, vai por aí afora. E as festas acontecendo as festas palacianas.
pão espiritual, que ao cérebro alimenta e que a alma acalenta, mas que deve ser alcançado pelo esforço próprio, obediente ao faze por ti que eu te ajudarei, e não pagando a outros que façam por nós. Vamos ver o que ele quer dizer. O homem conhece a ti mesmo, está lá o título, pão dos deuses, maná caído dos céus, pois que maná provém de manas, sânscrito, que quer dizer mental ou pensamento, sendo, pois ele que distingue o homem dos brutos. Então, através do pensamento, do sentimento, as pessoas se distinguem umas das outras, pela educação, pela moral, bons costumes, etc. É o detalhe aí. Alguém falou alguma coisa? Não. Vamos nós. Manu, que nós já falamos lá atrás sobre as palestras sobre avataras, sobre Manus, etc. Dá uma espiadinha lá. Então, Manu foi todo aquele que conduziu a Terra Prometida, a semente racial dentro de um ciclo maior ou menor de quantos é repartida a vida universal. E a prova que o povo hebreu, diante do verbo inflamado de Moisés, né? Aí Moisés, mostrando-se de joelhos diante de seu guia ou instrutor, exclama, Manu, que quer dizer isto? Ou melhor, que palavras tão sábias e judiciosas são estas com que nos distingues? Então é o povo perguntando para Moisés. Vê se esse Moisés nosso ainda diz alguma coisa. Não houvesse o mesmo Moisés contemplado a luz a face, e a sarça ardente, ordenando-lhe que se descalçasse por estar pisando em terra santa, revelado a sua própria missão. Então, o mesmo termo missão provém de mestre, senão ainda de Moisés, Messias, Muísca, Mosca, etc. Todos eles, por sua vez, relacionados com o termo Manu, aquele que conduz os povos, né? De uma terra para outra. Vamos ver o que está tocando aqui. Contra-regra não veio. Moisés está falando uma coisa aqui que eu não sei o que é. Vamos ver o que Moisés está dizendo aqui. Por que ele não fala ali? Tem várias mensagens no chat, mas nenhuma pergunta. Se você não está vendo, pode estar com problema aí. Vamos ver quais são as perguntas que estão no chat aqui. É que eu não subi o chat, né? Então, vamos devagarinho aqui. Moisés deu uma sugestão aqui de dar uma olhada no chat. Então, vamos lá. Depois de uns 5 minutos, eu resolvo atualizar a página. Entra a transmissão já no meio do primeiro ato. É interessante que daqui a minha imagem está... Tem uns pontinhos brancos, mas acho que são letras haha. Aqui só aparece o aguarde. É interessante. Perguntas não tem nenhuma, mas no chat tem. Né? E aí, como é que nós vamos resolver isso? F5 para a gente resolver isso aí? Para mim aqui está dizendo que está normal. Vamos mais um pedacinho. Moisés acompanha aí, qualquer coisa escreve para a gente. Vou falar de excesso de luz, aí ó, tá cheio de luz aí. Valquir Eliseu, ele disse que não tem pergunta. Não tem. Disse que não tem pergunta. Não tem pergunta. Vamos ver. Tenta F5. Vamos lá no F5. F5. Permanecer na página. E está lá. Está dizendo que não está dizendo que não tem. Está dizendo que não tem pergunta. Pronto, então, se não tem pergunta, pronto. Não tem pergunta. Então vamos lá. Conecte-se ciência. É para respirar um pouco. A mesma coisa se deu em 1921, com o nascido espiritualmente, né, vou dizer assim, o nascimento espiritual de nossa obra, né, na Sociedade Brasileira de Eubiose atualmente. Há 850 mil anos, já o Manu Vaisvamata conduzia ao Planalto do Tibete a privilegiada semente por ele mesmo escolhida, entre as que mais se distinguiram na raça anterior ao Atlante. E assim, dava os primeiros passos a favor da raça ariana, como a quinta, né, da sequência, já desenvolvida no globo terrestre, através de 5 raças, ou
5 sub-raças, ramos e famílias, cujas 2 últimas sub-raças deverão surgir, respectivamente, na América do Sul e no Brasil. Então, no caso aí, o que ele está passando? Que da Atlântida, né, se espalhou pelo mundo e agora o mundo inteiro está se voltando para a América do Sul, principalmente para o Brasil. Né? Vamos nós. Mas tem várias mensagens importantes, mas se você não estiver vendo, quando tiver, ele não vai ver. Eu não estou vendo essas mensagens, em todo caso. E para esse espiritual movimento, foi a SBE, Sociedade Brasileira de Eubiose, criada como prova o seu iniciático lema, Spes Mestres in Semine, ou a esperança da colheita se acha reside na semente. Semente esta que é bem o maná caído dos céus, para todos aqueles que se acham famintos e perdidos no árido deserto da vida. Vamos nós, vamos continuar. E quanto à terra de promissão, bom, já é que eu estou sem... Já que você viu isso, então segue porque já está resolvido. Pronto, está resolvido. E quanto à terra da promissão, outra não é senão o Brasil, né? Há uma malha aí danada, né? Vou dizer assim, em relação à política atual, etc., as crises que nós estamos passando, então existe uma malha. Mas por trás dela está acontecendo alguma coisa, e alguma coisa séria e muito importante. Então, enquanto a terra da promissão, outra não é senão o Brasil, pois que é nela onde se conservam as brasas do fogo sagrado e de tão excelso movimento. Ram ou Rama, conduzindo o seu povo na planície do Eufrates, não era mais do que o sucessor do Manu Vaisvavata, para não dizer sua veste tucuística. No caso aí, Manu Vaisvavata é o próprio Noé bíblico, que o pessoal fala, a Bíblia fala. Né? Então, era, vamos dizer assim, um sósia espiritual, vamos dizer assim. O turco é algo assim como a projeção de um ser de categoria superior sobre um ou mais seres de categoria inferior, na razão relativa da evolução de todos eles. Nesse sentido, veja-se o capítulo o Tibete, né, do que em outro lugar qualquer do mundo. Outros preferem dar nome de hipóstase ao referido fenômeno, embora que exista grande diferença entre um e outro. Aí vão ver o Tibete e a eubiose. Antigamente, no tempo da Sociedade Brasileira de Eubiose, era o Tibete e a eubiose. Depois passou para o Tibete e a eubiose. Tibete e teosofia, e agora Tibete e eubiose. Foi publicado em vários números dessa revista, quer dizer, da revista Dharana. Falamos alguma coisa na palestra passada que o tema foi Dharana. De tão sublime passagem histórica da humana evolução, copiou a igreja a entrada em Jerusalém do domingo de Ramos. E Ram ou Rama se refere ao ramo racial ariano, que além do mais tem que ver com o signo de Áries ou Carneiro, debaixo de cujas influências se inaugura a entrada do novo ano astrológico, ou seja, 21 de março, que nós já estamos nos aproximando agora para uma nova etapa. Né? Vamos ver o que vem para o Brasil aí. O que vai acontecer, coisa e tal, as mudanças todas, né? E se for um ciclo que acontece no nosso meio, no Lava Jato, vai por aí afora, né? E vão indo. Aí dizem que vai ter desconto aqui, vai diminuir a luz de lá, não sei o quê, mas só daqui a 5 anos, 3 anos, coisa e tal. Quando chega na época, a pessoa já esqueceu e não abaixa nada, e tal, e vai por aí. Não se deve esquecer que Áries é o signo de Marte, que serve de símbolo a todos os redentores do mundo, a começar pelo Maitreya, né? Maitreya Transhimalayan, o Socioste persa, o Perseu mitológico, todos eles com as suas capas encarnadas e cavalgando um cavalo branco, embora que a igreja preferisse substituí-lo por um burrico, olha só, né? Um burrico cinzento ou jumento, para não ficar de todo igual à cópia, quer dizer, para não copiar, né, falando sobre o cavaleiro Aquidorge lá da mitologia transhimalayiana, coisa e tal, né? Então ele tirou
para não copiar de tudo, tirou o cavalinho e botou um burrinho e o cinto. Vamos lá. Capa encarnada, não só por ser a cor conhecida do planeta Marte, como também em sentido mais profundo, o de Tamas, que é a energia mais grosseira que existe, como a mais grosseira das três qualidades de matéria ou gunas, na razão de Sattva, que é a mais espiritual, Rajas, que é a mais emocional, e Tamas, que é a mais instintiva, etc. Além disso, a mesma cor de Kama, que tanto vale por paixão, sentimento inferior, etc. Muito natural é, portanto, que o símbolo trazido pelo Redentor do mundo sobre os ombros, qual o madeiro ou cruz infamante, seja o da cor da matéria que predomina no mundo. Vamos nós. Alguém falou alguma coisa? Acho que não. Essa distância para mim aqui é meio complicado eu ver aqui e ver lá. Então, aí o contra-regra que lê para mim, né? Quanto ao cavalo branco, já pelo número de patas significar os 4 princípios inferiores, quer dizer, a personalidade, segundo a Sociedade Teosófica Brasileira, hoje a eubiose, e o cavaleiro, a tríade superior, a mônada, a parte espiritual, etc. Ou 4 mais 3 igual a 7, que é o último estado de consciência que a mônada, a essência divina, tem que alcançar na Terra. Por isso que 7 raças-mães, cada uma delas desenvolvendo um desses mesmos estados de consciência, entre outras coisas, para não dizer etc., que a dona Lilica não gosta muito. Agnus Dei, que tore pecata mundo. Pão espiritual, sim. Ou maná caído dos céus, a sabedoria iniciada das idades, por outro nome, ou seja, teosofia, e hoje eubiose, ciência da vida, etc. Pouco importa se pela boca dos manus, né, dos avatares, etc., dos rishis e dos arats, adeptos ou mahatmas, sibilas e profetas, ou mesmo por gênio, como Virgílio, Homero, Dante e muitos outros, quer dizer, entre outros mais, todos eles cantando em verso e prosa os momentos mais solenes da humana evolução. Vamos seguir mais um pouquinho. Aí quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Sem nunca esquecerem uma idade de ouro, um ciclo de paz e de felicidade, como recompensa à verdadeira eternidade. E como recompensa à verdadeira eternidade, em que a mesma espera até hoje um Salvador ou Messias. Então tem muitas religiões esperando o Messias por aí afora. O Messias vai chegar, aí eu vou dizer assim, se o Messias estiver assistindo, ele já está sabendo que ele vai chegar, parece que é terça-feira aqui em São Lourenço, né? Mora lá no Rio e está vindo para cá, né? Nosso grande amigo. Quando em Elcio, está sabendo, né, que o Messias vem para cá semana que vem. Quando todos eles, grandes e pequenos, outra coisa não fazem, senão mostrar o verdadeiro caminho que conduz à meta desejada, ou seja, a da superação ou redenção. Então aí conclui esse pensamento, né? E vamos tomar um golinho d'água e vocês falam alguma coisa para a gente, para colaborar com a gente aqui. Então vamos lá. Para não ficar uma palestra, um bate-papo, assim, diretamente sobre política, meio ambiente, a parte social do modo geral e tal, então nós temos, aproveitando para dar um outro conceito, vamos dizer assim, um outro ponto de vista, através também desse tema Panem et Circenses. Quer dizer, em toda parte existe esse conceito, né, de pão e circo. Houve época aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, né, que tem irmãos nossos também assistindo também fora, né, fora daqui do país, mas que até para acalmar o povo, abria as portas do Maracanã, né, e de outros estádios, né, deixava o jogo ser assistido gratuitamente para acalmar a rapaziada, etc. Vocês sabem, o pessoal daqui sabe muito bem o que eu estou falando. Prometeu encadeada, espera por meter o Libertador na tragédia de Ésquilo, que já vimos lá atrás. É dizer-se que não houve um só desses privilegiados seres com uma missão especial para o mundo que não houvesse frequentado aqueles prodigiosos colégios iniciáticos de todas as épocas, né? Inclusive mesmo Jeoshua Ben Fangir, o Cristo bíblico,
que a igreja é a primeira a desconhecer, onde esteve ele entre 13 e aos 30 anos. Quer dizer, esteve entre os essênios, do mesmo modo que Pitágoras e os demais também frequentavam altíssimo nível de escolas iniciáticas, etc., né? Vamos dizer assim. Então, muitas religiões, muitos movimentos filosóficos, quer dizer, nós entendemos que religião, a verdadeira religião, é aquela fundada por um avatar, não diretamente, né? Mas pelo conhecimento dado, e quando ele se afasta, os seus sacerdotes, então, implementam, vamos dizer assim, trabalham em cima disso aí e constroem, vamos dizer assim, configura uma religião, né? E tal. Aí é o caso do carnaval também. Agora, né, o carnaval, o Moisés está lembrando, o carnaval cai bem, né, bem legal mesmo agora, né? Bem apropriado, né? Dentro dessa situação toda que está o Brasil, essas crises todas por aí afora, as pessoas vão dançar, vão festejar, coisa e tal, e com isso vão esquecer as crises que nós estamos passando por aí. Seria a hora do povo realmente dar um basta, vamos dizer assim, não no sentido de evocar as massas, mas no sentido de mostrar aos dirigentes, né, que o povo não está satisfeito e, portanto, não vai festejar. Festejar o quê? Não tem nada de festejar. Então, estamos aí, o carnaval e o futebol do Moisés aqui também, né? Moisés. E os deputados correm para aprovar as leis de seus interesses. Que aí é o que mais nós vemos, e as pessoas não se tocam, né? E quando eles se cansarem de pular, né? Pular, né? É igual pipoca, né? Pulando, e não se toca que nesses locais ocultos, vamos dizer assim, né? Nesses escritórios por aí, nas festinhas dentro de casa, nas mansões, coisa e tal, estão sendo assinados certos documentos, né? Para ferrar mais ainda o povo. E as pessoas não se tocam disso aí. Então, é o caso da felicidade, né? Síntese gloriosa de todos esses colégios iniciáticos, na época presente, o que se conhece por 3 simples, mas significantes iniciais, ou seja, SBE, né? Principalmente nos países onde os 4 cavaleiros do Apocalipse não desencadearam a sua ronda fatal, né? Não desencadearam domínio, guerra, fome e peste. E é o que está enrolando pelo mundo afora. Além disso, além do que nós estamos falando, sobre paneticcense, nós vamos ver aqui também que agora se fala pouco. Mas há uns anos atrás, 20 anos atrás, ou um pouco mais além, né, mais para trás, se falava muito na ira de Deus, etc. Que aí o professor Henrique José de Souza, ele completa ali com fira. E que quer dizer, né, dentro da escola iniciática, é mostrado que os países que fizeram teste com bomba atômica, coisa e tal, estariam aí passando problemas graves em relação à grande fraternidade branca. Não era de agrado da fraternidade branca. E agora outros países também fazem seus testes, e aí vamos ver o que vai acontecer com tudo isso aí. Nós falamos sobre egrégoras aí alguns meses atrás, né? Então a explicação está lá. Continuando, não se julgue, entretanto, que não existam pães ou sementes arruinadas por toda a parte do globo. São aquelas que caíram em terreno estéril ou infértil, ou melhor, sobre grosseiros calhaus, tal como a parábola do bom semeador. Todo mundo conhece da Bíblia, etc. Que não deixar de ser mais outro plágio das antigas iniciações. Quer dizer, essa história toda da parábola do bom semeador, isso aí é um plágio de outras, né? De outros movimentos, né, religiosos, de outras ciências, etc. Vamos nós. Cadê o Moisés? Não falou mais nada. Cadê a Valquíria? Em número muito maior que por estarmos em plena Cariúga, ou Idade Negra, quer dizer, o fim dos tempos, início de uma nova era, quer por atravessarmos, como já dissemos, um momento finalizador de um ciclo racial, tais sementes, entre aspas lá, né, os pães, não são mais do que apodrecidas vergonhas,
Lêmure e Atlantes, de que se serve os magos negros, vou dizer assim, né? Os feiticeiros, etc. Ele não estou aqui. Muito bem. O Moisés está aí, o Miguel também está aí? Está, né? Então, isso aí tudo, essas pessoas que vivem assim, à margem de tudo isso, envoltas nesse pão e circo, coisa e tal, muitos são envolvidos por esses magos negros que nós falamos ali. Para impedir a trajetória gloriosa dos verdadeiros árias, quer dizer, dos arianos, em busca da terra prometida. Embora que muitas delas, as que vampirizando as árvores sadias do verdadeiro espiritualismo, se cobrem de falsas folhas, né, de frutos, e não menos falsos frutos difíceis de ser distinguidos entre os capazes de servir de alimento aos que deles necessitem. Vamos ver, vamos continuar no raciocínio. No império, como se disse, dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Contrariamente, os símbolos de evolução, os dignos de benfazejo, escolhe-se os da involução ou malfazejo. Haja vista a sovástica ao invés de suástica, né? Então, aí tem uma explicação, né? Vamos ver o que ele fala na outra, nós encaixamos aqui. Então, a sovástica, que é aquela que o Hitler usava, né? Já o temos explicado inúmeras vezes em nossos estudos eubióticos, considerada por jainos e budistas na Índia como um símbolo perigoso, nefasto e involucional, pois de fato sua rotação é de trás para diante, ou melhor, direita para esquerda, contrariamente a todas as rotações, inclusive dos planetas em torno do Sol. Então, esclarecendo, sovástica, ela gira para um lado e a suástica gira para o outro. Então, o Hitler fez, né? A turma dele lá. Colocou uma e botou o nome da outra. E enganou todo mundo, né? Colocou uma para a esquerda, né? Que ali vocês estão vendo no display aqui. Vocês estão vendo ela gira para um lado e a outra gira para o outro. Então, esse detalhe. É um símbolo místico encontrado em muitas culturas, em tempos diferentes, dos índios Hopi, aos astecas, dos celtas, aos budistas, dos gregos, aos hindus. Então, toda parte existe, né? Vamos dizer assim, esses símbolos, coisa e tal. Né? E já se falava que existia um que era nefasto. E nefasto, justamente, é aquele que o Hitler usava, os nazis usavam, né? E dava o nome de outra, né? Então, aquela era sovástica, era ao contrário. Ela girava ao contrário. Tudo isso na iniciação tem um porquê, né? A suástica, entretanto, possui um movimento justo, perfeito, etc. Pois aponta da esquerda para a direita no sentido dos ponteiros do relógio, né? Ou seja, o símbolo da perfeição, da evolução do próprio universo, né? Então ele gira no sentido do ponteiro do relógio, né? Então de frente ela gira para a esquerda, da esquerda para a direita. Agora, ela, no sentido real, de frente, é igual ao relógio. Ela gira sempre da direita para a esquerda. Então, está aí, né? A Liliana está aí. Negros pavilhões, disfarçados em camisas. Olha o tempo lá, né? Tendo no centro o antigo símbolo dos piratas, uma caveira tendo por baixo 2 tíbias. Olha aí, Mussolini, etc., né? Ao invés do alvinitente, estandarte da paz, que tanto vale pelo amor entre todos os seres. Também a mesma coisa, repetindo, não só no caso dos nazis, mas também nessa etapa também de Mussolini, Stalin, coisa e tal, né? Pane et circense. Muita gente feliz, muita gente, né, achando que ia ter 1000 anos de paz e tal, e se envolveram numa derrocada terrível. Então tá aí. Falem por nós os horrores que se passam no mundo, atualmente. Pão regado com lágrimas, e sacrifícios sem conta. Os amassados com o sangue de irmãos contra irmãos, se filhos são de um pai comum. Embora que não falem religiões que defendendo a paz, não faltem religiões que
que, defendendo a paz, no entanto, abençoe, né? Abençoe indiretamente as espadas dos vários contendores, etc., tal, né? E vai por aí. Abençoe os canhões que vai tirar nos outros irmãos, que a gente, né? A história fala muito bem. Enquanto isso, a silhueta do Cristo, né? Vagando nas trincheiras, entre destroços de cadáveres e de moribundos, que no último adeus aos seus entes queridos, suplica aos céus o pão espiritual que em vida lhes faltou, sofre e chora. Então existe uma lenda, né? Muita gente viu, né? Um rapaz, vamos dizer, um homem, né? Todo de branco, uma roupa parecida com a do Cristo, assim, e que acalentava as pessoas, né? Aqueles sobreviventes dentro das trincheiras, coisa e tal. Então o pessoal dizia, né, que aquilo era bobagem, que aquilo ali era a febre das trincheiras que fazia as pessoas terem aquelas alucinações, né? Mas, no entanto, existiu realmente, é o que ele está comentando aqui. Ele vem por ver quão estéril foi a sua última encarnação entre os homens. Ele, o Cristo, né? Então, vendilhões do tempo, repetiria ele mais uma vez. Então, está aí, né? O pessoal se esconde através das religiões para cometer também certos desafios. Tem muita gente boa, naturalmente, também, atrás de tudo isso, né? De todas as religiões, das filosofias, coisa e tal. Pão, sim, difícil de ingerir pela explosão de um soluço contido na garganta. O que serve de alimento às mães, esposas, filhos e demais parentes contemplarem todas as manhãs o lugar vazio em que se assentava outrora o ente querido que a guerra lhes roubou. Já pensou? A pessoa vai tomar café de manhã, vai dormir e tal, e está faltando uma pessoa ali, né? Nossa, que terrível, né? Quem passa por isso é que sabe. O crime organizado de hoje, etc. A pessoa sai para ir para a faculdade, sai para trabalhar, vai na padaria e tal, e não volta. E é o que está acontecendo aí. E sabem os deuses se jamais será por ele ocupada. Quer dizer, quando é que vai voltar? Não vai voltar jamais. A não ser em outro corpo, em outra encarnação, etc. Tão substancial que tanto a ricos como a pobres alimenta aquele que é feito puramente com trigo, como o mais precioso de todos os cereais, se as próprias criaturas sagradas, desde tempos imemoriais. Vamos ver mais na frente um pouquinho. Inclui na vida de todos os itinerantes místicos, ou seja, as excelsas figuras de Manus, né, conduzindo seu povo à terra prometida. Isso aí está citando o caso do Brasil, as mônadas, os espíritos, vamos dizer assim, o povo todo no mundo inteiro vindo para cá. Se aquelas de onde vinham começavam a ser destruídas, pelo mesmo ciclo, em franca decadência, para um outro portador de melhores dias, para os eleitos, que são sempre os que ficam fiéis à lei. E aqueles detalhes, né? Povos inimigos em outras localidades, em outros países, em outras áreas, em outros continentes, aqui são felizes, vivem juntos, né? No caso do Rio de Janeiro, tem o Saara lá, que todo mundo vive bem ali, né? E é outro detalhe, né? Nossa, coisa importantíssima ver uma coisa dessa. E São Paulo também tem, e vai por aí afora. Quer dizer, existe como trazer a paz para os povos. Existe, tem, mas só que para alguns, aqueles raquixás negros que nós mostramos ali, né? Esses magos negros, não interessa. E aí eles envolvem as pessoas em circo, em pão e circo, e as pessoas acabam, né, se envolvendo, e aí muda de direção o negócio. Infelizmente. Escrituras mais antigas ainda formam uma tríade espiritual entre o trigo, o mel e a formiga, trazidos pelos senhores de Vênus para a Terra. Aí, olha só, trazidos pelos senhores de Vênus para a Terra. Então, a coisa não começou aqui. Já vem, né, vou dizer assim, a evolução, esse processo já vem de outro planeta lá, trazidos pelos senhores de Vênus para a Terra. É um caso a pensar, quer saber mais? Vem para cá, chama você também, quer dizer, vem para cá aprender com a gente. Então, cujo simbolismo é o trigo como alimento sintético para o corpo. O mel, que tanto vale pela ambrosia dos deuses, o pessoal chama muito de ambrósia, né?
mas parece que a pronúncia certa é a ambrosia dos deuses, alimento da alma ou o pão espiritual. Vamos ver mais um pedacinho. Embora que o espírito propriamente dito seja o responsável direto pela evolução, segundo aquela judiciosa afirmação de Plutarco, de que enquanto vivemos na Terra, nosso corpo a ela pertence. Volva a Terra ao que a ela mesma pertence. Pois que pó és e em pó te tornarás. A alma, a lua e o espírito ao sol. O que tanto vale por três pessoas distintas de uma só verdadeira, ou uma só unidade. Né? 3 em 1 aí, existe um mistério que está atrás daquela sigla JHS, né? Do Cristo, né? Jesus, Homo Salvatore, e vai por aí afora. Existe algo ali muito importante. Quanto à formiga, o próprio karma, que obriga o homem a ganhar o pão com o suor do seu rosto, na ampla extensão das suas 7 interpretações cabalísticas, sejam materiais ou físicas, científicas, filosóficas ou religiosas, etc. Faze por ti que eu te ajudarei. Então está aí o caso da formiga aí do karma, né? Faz por onde que a coisa vai acontecendo. Já estamos terminando. Na Vedanta, já comentamos em outras vezes também, né? Panteão islâmico, iraniano, e vai por aí afora, né? Do Himalaia, e vai por aí afora, né? Na Vedanta, são os 3 caminhos que conduzem o homem à meta desejada. Jnana, ou do conhecimento, iluminação, sabedoria perfeita. Por outro nome, teosofia, hoje o nome é eubiose. Bhakti, amor, devoção, etc. Porém, no seu verdadeiro sentido, que é equitativo para com todos os seres da Terra. Nenhum ideal superior ao da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de crenças, casta, sexo, cor, etc. Quer dizer, isso aí, essa ciência, isso já vem desde o povo Atlante, né? Vem através dos Himalaias, etc., né? E por aí. Do brahmanismo, etc., né? E vem se trabalhando a mente e os corações dos seres humanos até então. Então, aqueles que procuram se identificar com esse trabalho, né, vão evoluindo. Quem prefere o circo e pão, aí a coisa muda de figura, já toma uma outra direção aí. Vamos nós. E, finalmente, o terceiro é o karma, como ação e reação, compensação, distribuição, etc. Na razão do que confere, ferro fere, com ferro será ferido. Símil também do dente por dente e olho por olho, né? Italiano. É o caminho central por onde palmilha a humanidade inteira, justamente por se ter afastado dos 2 caminhos laterais, como as 2 conchas da balança, de onde karma é o fiel. Então, Bhakti, Jnana, né? As 2 yogas, e o fiel é o karma. E, por toda parte, espocam os formigueiros. Né? Aí já tem outro sentido, desses formigueiros também, né? E os animais daninhos procuram destruir a obra do bom semeador. Por que não dizer que o diabo amassou, entre aspas, né? Se ao invés de puro trigo, se lhe adicionam outros cereais, a começar pela grosseira mandioca, que só possui valor quando isolados uns dos outros, na razão, cada um deles, manúsica ou racial de cada tempo e lugar que lhe é apropriado. Então, tem mais um pedacinho, né? Quer dizer, nas misturas que nós encontramos, né? Que nos oferecem, inclusive a água, né? Com cloro, vai por aí afora, e as pessoas ficam felizes, coisa e tal, porque tentam provar por A mais B que tudo faz parte da felicidade humana, todo mundo fica feliz aí. Mas vamos ver o que ele vai dizer. Ó, pouco importa que seu totem, seja anta ou outro qualquer animal, dizemos esse mais do que repudiado, qual misto, que aos bons torna doente e a estes conduz ao túmulo. Quer dizer, muitas coisas são servidas, né? Refrigerante, bebidas, certas bebidas, coisa e tal, e acaba levando as pessoas ao túmulo. Muitíssimo pior se amassado com água impura, na qual, porque os danos não sejam maiores, para que os danos sejam maiores,
adiciona-se, por sua vez, cloro, né? Como se a natureza humana se afastasse cada vez mais da universal natureza, fazendo uso de drogas completamente estranhas. Vamos lá ver. Congelou, dona Eliana. Opa, meu Deus do céu. Então aí está mostrando, né, coisa e tal, o cloro, né, que coloca cloro na água, no caso da poliomielite, que é a consequência desse cloro aí, né, e vai por aí afora, né. A net está horrível dela aí. Então, aí põe o cloro na água, aí vem a poliomielite, vem coisa e tal, aquela coisa toda, aí vão desenvolver um produto para neutralizar, para salvar as pessoas. E até isso aconteça, muitos morrem, coisa e tal, e outros ficam doentes a vida toda. Não interessa, né, vou dizer assim, ajudar o povo na realidade. A sua arbitrariedade. Embora que se apresente o ignaro álibi, né, que é um álibi por trás disso tudo aí, de quem em outros países, como por exemplo Norte América, a água, que é péssima também, como se sabe principalmente em grandes centros, se empregue o mesmo processo. Certas cidades lá realmente a água é muito pura, muito limpa e tal. Já em outras tantas não é bem assim não. Porém, sabendo também que esse mesmo país não pode até hoje debelar a paralisia infantil. Olha só, né, o caso do cloro, como a moléstia que mais persegue o povo americano das duas Américas e do mundo inteiro. E vai por aí. Vamos ver mais um pedacinho. O mesmo aconteceu em várias capitais brasileiras, quando no surto dessa moléstia e que a própria saúde pública achou que proviesse da água fornecida por certas adutoras, além dos moradores de outros locais que conhecem até hoje o fenômeno, que se dá em certa época do ano, em que os peixes, aí no caso dos rios, das lagoas, aparecem boiando mortos na superfície das águas. Aí vem a poluição, coisa e tal, o desastre terrível, né? Que as grandes fábricas, né? Os grandes conglomerados, né? E tal, jogam tudo dentro dos córregos, do rio, coisa e tal, vai por aí afora. Sem contar, olha só o detalhe, hein? Sem contar o perigo que corre a população que reside nos municípios cuja água é tratada com clorogás. O vazamento desse tal clorogás na estação de tratamento pode resultar numa grande tragédia para o povo local. Então isso já foi proibido no mundo inteiro, né? Mas alguns lugares ainda estão usando, né? Não vamos aqui fazer uma denúncia, coisa e tal, mas existe no Brasil, tem alguns lugares que ainda usam aí. Não é de tal modo que havemos de diferenciar a prodigiosa semente, pão ou maná caído dos céus, que já afora nos fertilíssimos campos de tão privilegiada pátria que é o Brasil. Semente, sim, que se especializa e dignifica através de sua mocidade, da sua juventude, etc., com a esperança dessa mesma colheita, em futuro próximo, né? Então, os milênios estão acontecendo, né? Com certeza hoje o Brasil já não é tanto quanto era no passado distante. Se para outro fim, não trabalha a SBE, Sociedade Brasileira de Biose, há décadas, desde 1921, do mesmo modo que todo e qualquer brasileiro digno de tão honrado com o ilustre nome, deve esforçar-se por tão esplendorosa realização. Essa busca pelo Deus interior, né? Esta é a mensagem da Sociedade Brasileira de Biose a todos os homens, a todas as consciências, nesse sacrossanto lugar, né, no Brasil, onde floriu a mais preciosa roseira pelos deuses plantada no paraíso terrestre, entre aspas lá. Felizes dos que a compreenderem, desgraçado dos que a recusarem. Então, pane circense? Não. Vita impedere vero. Sim. Então está aí o recado do professor Guilherme de Souza, né? Passando por todos nós, para o povo brasileiro e para fora também, né? Então, um trabalho profundo que acontece dentro da Sociedade Brasileira de Biose, da iniciação, da ciência da vida,
da filosofia eterna, sabedoria eterna, não que ela dá, é justamente fazer com que a pessoa perceba esse diferencial, né? De sair desse tal pânico circense, não ser mais ludibriado por essas situações que aí estão. Então, já na Revolução Francesa já aconteceu isso também, em outros lugares também aconteceu, já foi no caso do Hitler, aí foi também para a Espanha, para a Itália, e vai por aí afora, né? E outros governos, tantos ditadores que aconteceram pelo mundo afora, e acontece por aí também, né? Então eles oferecem lá um pãozinho diferente, e as pessoas logo caem nas graças, né, vamos dizer assim, desse pessoal. A Sociedade Brasileira de Eubiose é uma instituição de caráter cultural espiritualista que tem como objetivo o aprimoramento físico, psíquico e mental e espiritual do ser humano. Quer dizer, aqueles que se dedicam, né, que vão para a instituição e lá estudam, aprendem, meditam, né, fazem yogas, fazem os mantras, etc. Né, e procuram burilar a pedra pública, que é a sua própria personalidade. Né? Ou seja, o autopoliciamento, etc., através do autopoliciamento. É uma escola de iniciação mental e espiritual, aberta a todos que queiram aperfeiçoar-se no campo da sabedoria iniciada das idades e evoluir de forma consciente. Então essa é a proposta da Sociedade Brasileira de Eubiose. Iniciação do professor Henrique de Souza foi ainda superior à dita maiêutica. Já falamos sobre a Maia, umas palestras atrás aí. Maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou e nem inicia apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também a pessoas humildes, todos no banquinho sentadinho lá estudando. Não importa quantas faculdades tenham, não importa quanto seja humilde, coisa e tal, vai por aí afora. Porque justamente não se mede a espiritualidade pela quantidade de dinheiro que tem no banco. Ensinou sim a homens de todas as classes e de todos os níveis de cultura, de sentimentos de evolução. E ensina aí, é o caso, as pessoas que querem aprender, que querem se libertar, vamos dizer assim, né? A iniciação do professor Henrique de Souza tem por fim colocar o discípulo num estado de equilíbrio entre o eu interno, é o mestre interior dela, e o ambiente exterior, com o qual é obrigado a se chocar a todos os instantes da vida. Então é o caso aí que ele não gostava de adoração, ficasse adorando ele não é nada não, muito pelo contrário. Ele queria que as pessoas estudassem, aprendessem, evoluíssem, etc. Então, e mesmo porque também dizia que tem que aprender agora, porque depois que morrer não tem mais jeito. Né? Tem que estar preparado para o outro lado, para não ficar perdido depois lá na maia, né? do plano astral. E, vamos concluir, o templo não é lugar de religião, sinagoga, igreja, e sim de realização. Aí tem uma coisa importante para se pensar. E, finalmente, a Sociedade Brasileira de Eubiose ensina, mostra a liberdade interior. Eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Olha só que a importância desse trabalho. Desenvolve a emoção pela educação, né? Se autopoliciar, se autoeducar, e vai tirar. A inteligência pela instrução, né? Pelo aprendizado, etc. E a vontade pelo trabalho, realização, etc. Então é lugar de realização em busca do seu Deus interior. Então está aí o trabalho, né? Gostaria de ouvir alguma coisa de vocês, ou seja, no sentido de escrever, né? Que escreva alguma coisa para a gente aqui, para a gente conversar um pouquinho, né? E aí, enquanto tiver um golinho d'água, vamos nós. Vamos botar um óculos, né? Porque a Valquíria escreveu aqui acho que falando sobre aviação, né? Piloto, né? E saímos do piloto automático, fazendo vibrar os valores do novo ciclo, nos transformando e transformando o nosso entorno. Grato, Eliseu, por essa maravilhosa... Tá bom. Obrigado pelo incentivo, né? Moisés, parabéns pela 100ª palestra. Moisés, parabéns pela 100ª... Repetiu aqui. Também tem assim, eu escrevi um trechinho aqui, eu vou ler para vocês, né? Olha só. O povão está sendo direcionado para fora da realidade. Quanto mais houver desequilíbrio emocional, mais o mal se fortalece.
Cada pessoa que encontre o amor e sabedoria em seu coração, mais ainda repercutirá exponencialmente aos demais. É o caso que, até já comentamos aqui algumas vezes, que Mahatma Gandhi falava, né? Que se a pessoa procurasse melhorar cada vez mais, repercutiria tudo isso em 1000 pessoas. E hoje em dia a mecânica quântica mostra essa conexão. Que lá atrás se falava que todos nós somos irmãos. Somos irmãos em Cristo, em Buda, etc., coisa e tal. Né? E hoje em dia a mecânica quântica prova isso aí. Estamos todos conectados. Né? Existe uma tela imensa no universo e todos nós estamos penduradinhos lá, coisa e tal, né? Cada um tem o seu pontinho lá pendurado. Então, até mesmo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, coisa e tal, também repercute nos demais. Às vezes a pessoa sente que o telefone vai tocar, como é que pode? Né? Alguma coisa já gerou uma energia. Então é sinal que se nós mandamos ódio para alguém, esse ódio também vai ficar com a gente também, vai repercutir para nós também, né? É a lei de ação e reação, né? Vamos dizer assim. Muito bem, está muito quente aqui, essas luzes são muito fortes. Então tá aí, ó, a telinha que eu falei aí, ó, estamos conectados. Esse fim aqui, né? Então temos uma esfera aqui, tem uma roda aqui, né? Isso aqui parece até que ficou uma coisa iniciática, pelo amor de Deus. Tem lá o meiozinho lá, né? Na ponta do I, né? Será que quer dizer alguma coisa, né? É por aí, nunca imaginei isso não, mas foi feito. E tá aí. Então, muito obrigado a vocês, Valquíria, Matheus, Moisés, Miguel, Dona Lilica, quem mais entrou aí também, não sei. Deixa eu ver a listagem aqui, né? Vamos botar o óculos para falar o pessoal, né? Dar os créditos aqui às pessoas, né? Mônica Ramalho, né? Eliana, Frates Débora, Elcio, olha, Mônica, Marlene, Elcio de novo, Vera, Antônia Teixeira, Sidney, 40 Moreira, olha, grande Sidney, né? Elcio de novo, Sidney está aqui, Matheus, Elcio, Moisés, nossa, só tem fera aqui, cara, olha só tem que agradecer essa turma toda. Deixa eu ver em cima, tem uma pergunta aqui, sobrando aqui. Moisés perguntou, tá vendo? Não estou vendo. Então tá aí. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Queria agradecer a vocês. Agradecer também. A Vivi não pôde entrar, porque estava ainda no trabalho, não conseguiu chegar em tempo. Então tá aí o nosso trabalho. E vamos continuar fazendo, né? Então são coisas simples. É um texto, né, que a gente desenvolve ou copia de quem sabe e tal, e faz os ajustes e vai mostrando, né? E vai mostrando. E vamos colocando também nossas opiniões por aí. Às vezes eu faço o mesmo texto todo também. Então estamos tocando o barco. Então não é para fazer cabeça de ninguém nem nada. É só para mostrar uma realidade, né? A nossa realidade. Que cada um tem uma realidade, cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem o seu ponto de vista. Até que nós já falamos, quando fala sobre Deus, cada um tem uma opinião, quer dizer que cada um tem um estado de consciência. Agora, o importante é que nós falamos lá nossos alunos lá no grau peregrino. Logo no início, a gente fazemos uma sabatina, batemos um papo, coisa e tal, e aí é o caso de perguntar o que é Deus, entre outras perguntas também, várias outras, né? E aí pedimos que as pessoas anotem e guardem. E um ano depois, as pessoas vão lá, pegam o caderno e leem o que escreveu sobre Deus. Se mantém a mesma opinião, é sinal que não aprendeu nada. Entendeu? Porque tudo está em evolução. Então, começamos assim, Deus é tudo. Né? Já daqui a um ano, tudo o quê? Né? Como é que funciona essa mecânica? A cosmogênese, né? Já estudou sobre cosmogênese, já estudou sobre antropogênese, já estudou sobre mecânica quântica e tal, e aí já tem alguma explicação a mais, já pode botar mais um temperinho atrás disso tudo aí.
E é o caso de nossas vidas. Se nós continuamos com a nossa cabecinha lá do tempo que a gente era criança, não tem, aqui que adianta? Não tem evolução, não tem progresso, não tem nada. As pessoas têm que evoluir realmente, devem evoluir. E aí, pessoal, dona Erika, tá tudo bem? Tá ligado aí? Que às vezes cai, coisa e tal, vai por aí afora. Pessoal, valeu aí, muito obrigado por vocês serem meus amigos, serem meus irmãos, meus filhos, né? Tá aí, muito obrigado mesmo do fundo do coração. Um grande abraço, saúde, paz e prosperidade para todos. Grande abraço. Tchau, tchau.